Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Carlos Lima e nesse vídeo a gente vai falar sobre a Petrobras para vocês. O que é que tem acontecido nos últimos dias, semanas e meses que tem feito com que vários analistas, casas de recomendações tenham aumentado a sua cobertura na Petrobras, aumentado o seu preço-alvo na Petrobras na projeção para os próximos 12 meses. Lembrando-se que não é uma recomendação de compra ou de venda, você tem que avaliar até que ponto esse conhecimento é importante na estratégia de investimento de vocês. Peço também que vocês ajudem a fortalecer o canal, e para isso é muito simples. Basta se inscrever no canal e clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Isso motiva o canal a continuar produzindo conteúdo importante, atualizado e gratuito para que você seja um investidor melhor. Muito bem, agora falando uma breve introdução sobre a Petrobras para vocês, a gente vê que ela foi fundada em 1953 e listada em bolsa em 1977, então uma empresa que já tem 67 anos de fundada e já está aí 43 anos de listada em bolsa. Então uma empresa que já foi durante várias décadas testada pelo mercado, já passou por várias crises políticas, econômicas, financeiras, tanto internamente quanto internacionais, uma empresa que já foi alvo aí de várias falcatruas, várias corrupções que tiraram muito dinheiro e descapitalizaram muito essa empresa, porém é uma empresa que resistiu a tudo isso e está aí para contar a história como uma empresa realmente, uma blue chip hoje, uma empresa com valor de mercado acima de 220 bilhões de reais, uma das empresas que sempre fica entre as 4 empresas com maior valor de mercado na Bolsa Brasileira. Ela emprega hoje 61 mil empregados, segundo seu último censo de 2018. Obviamente que esse número tem caído e vai cair nos próximos anos, uma vez que ela tem tido um projeto assim bastante ambicioso em enxugar bastante esse quadro de funcionários. Está no setor de petróleo, gás e biocombustível, está listada na governança corporativa no nível 2, ou seja, não é novo mercado, mas é nível 12, o que acaba sendo uma coisa muito boa. Entrega um tag along de 100%, tanto nas suas ações ordinárias quanto preferenciais, e entrega um free float acima de 30%, tanto nas ordinárias quanto nas preferenciais, no caso 49,5% nas ordinárias e 76,5% nas ações preferenciais. Possui como sócio majoritário o governo, que ainda tem 50% das ações, então para algumas pessoas acaba sendo uma coisa ruim ter o governo como sócio. Na nota do Reclame Aqui, uma nota bem baixa, né, em relação à avaliação dos consumidores, 1,4 no total de 10, mas na avaliação de Glassdoor, que é a avaliação dos funcionários, uma nota muito boa, 4,2 num total de 5. Significa dizer que é uma empresa muito bem avaliada pelos seus funcionários. Quando a gente olha os indicadores de balanço, nós observamos indicadores muito ruins para a Petrobras, aí um ROI negativo de menos 14, uma margem líquida também negativa de menos 12,7, uma liquidez recorrente boa, acima de 1 é uma coisa boa, mas uma solvência realmente bem alargada, acima de 1, uma solvência aí de 2, o que acaba sendo uma coisa ruim para a empresa. E também um crescimento recorrente dos últimos 5 anos da receita líquida, negativo de 0,1%. Então, em relação aos indicadores fundamentalistas de balanço, quando você olha, realmente não chama atenção, não dá vontade de comprar, investir no curto, médio prazo ou longo prazo nessa ação. Avaliando agora os indicadores fundamentalistas de mercado, a gente observa aí um PL negativo, né? Então, um PL de menos 7,52, o que acaba a gente não consegue avaliar esse PL, uma vez que o lucro por ação é negativo e por esse motivo a gente não consegue avaliar um PL negativo. Uma coisa interessante é que tem um P sobre VP bem precificado, na casa de 1,05, abaixo de 1,5 acaba sendo um P sobre VP interessante. Outra coisa legal da Petrobras é que tem um EV/EBITDA de 4,29, um EV/EBITDA bem em conta, o que significa, o que poderia significar uma ação realmente barata. Quando você compara esse EV/EBITDA com outras blue chips ou com outras empresas do mesmo setor, você observa que a Petrobras ela realmente está com um EV/EBITDA bem mais abaixo. Quando você observa a mínima e máxima das últimas 52 semanas, partindo como base um preço aí de fechamento do dia anterior de mais ou menos 19, 20 reais, você vê as mínimas das últimas 52 semanas de 11,29 e a máxima de 30,81. Ou seja, da agora até a máxima das últimas 52 semanas, é um papel que, caso comece a entregar bons resultados, esse processo de turnaround, de performance que ela tem feito, ela tem aí um upside aí de pelo menos 50% até ela chegar a essa máxima de 52 semanas.
O VI, a gente não consegue calcular VI para a Petrobras, uma vez que tem lucro por ação e lucro por ação é negativo, então não tem como fazer um VI negativo. Quais são os pontos positivos para a Petrobras? Primeiro, o que já acontece já tem algum tempo, mas o que não acontecia é a independência no reajuste do preço da gasolina, do diesel, algo que não acontecia. Hoje, esse reajuste é feito de acordo com a cotação do dólar, o preço da commodity no cenário internacional, o que acaba dando à empresa uma autonomia e um lucro melhor, menos prejuízo que acontecia. Antigamente, esse preço era reajustado de acordo com a necessidade e a vontade do governo. Então, outra coisa importante é que ocorreu uma redução muito importante no custo da extração do barril de petróleo. A Petrobras conseguiu, nos últimos tempos, reduzir em mais de 60% o custo nessa extração desse barril, o que tem aumentado muito a performance financeira da empresa. Terceira coisa importante, boas perspectivas para o preço do petróleo, que todo mundo viu aí depois do Covid, o preço do petróleo caiu de $60 o barril, no caso do petróleo Brent, de 60 para 20 dólares, e agora já está na casa dos 40, 45, e existe perspectiva para esse petróleo subir para os 50, 55 ou 60 dólares nos próximos semanas e meses. Outra coisa importante é justamente esse projeto ambicioso de desinvestimento que a Petrobras tem feito. Ela tem vendido muita coisa, ou que não dá lucro, ou que dá prejuízo, focando no que ela faz de melhor, no que ela realmente tem mais lucratividade, que é justamente a produção, o vazamento. Isso que é importante, a produção de petróleo. É o que ela tem feito e tem se dedicado e tem feito cada vez melhor recentemente. Esses desinvestimentos têm gerado um caixa cada vez maior para a empresa, que ela pode investir mais no que ela faz de melhor. Isso a gente viu no caso ao ela vender uma boa participação da BR Distribuidora, da TAG, da Liquigás e de várias outras refinarias que ela tem feito até então. Ela tem tido o quinto ponto positivo aí, uma diminuição importante do seu endividamento, algo que a gente não via há muito tempo na Petrobras, só vinha aumentando o seu endividamento e agora ela tem conseguido realmente diminuir esse endividamento. E a gente tem observado também um aumento na geração de caixa da empresa, algo que não ocorria anos atrás, mas de uns 2, 3, 4 anos para cá isso tem acontecido cada vez com mais e mais frequência. Então a gente tem observado aí um EBITDA ajustado de 2017 de 76,5 bilhões de reais, depois de 2018 para 112 bilhões de reais, e 2019 128 bilhões de reais. Então a gente vê que realmente a geração de caixa da empresa tem melhorado nos últimos anos. Quando a gente faz o cálculo da dívida líquida pelo EBITDA ajustado, a gente observa que em 2017 foi de 3,5, em 2018 de 2,3, em 2019 de 2,5 e no primeiro trimestre aí de 2020 2,12. Então a gente observa que esse perfil de endividamento tem realmente diminuído. Todos aqueles pontos positivos que eu estou falando para vocês está atuando em sinergismo para que ela realmente aumente sua geração de caixa e diminui seu endividamento. E aí a gente vê várias postagens da Petrobras nos últimos dias, semanas e meses, fazendo com que a gente realmente veja que a Petrobras está se desvinculando de vários ativos, fazendo esse processo de desinvestimento de refinarias, de várias outras coisas que não é o foco do trabalho, o foco realmente o que dá lucro para a Petrobras. Outra coisa interessante é essas duas manchetes aqui. Petrobras, mesmo se STF barre venda das subsidiárias, papel ainda terá um risco atraente, diz XP. Então a gente está vendo aí uma grande corretora, uma grande empresa, embasando a Petrobras, vendo toda essa questão desse sinergismo, desses planos de desinvestimentos, aumento de geração de caixa, jogando um preço-alvo para a Petrobras próximo dos 30, 32 reais para os próximos 12 meses. Aí nós observamos que a Petrobras vai virar uma máquina de dividendos em 2021. Aqui, no caso, quem fala isso é o BTG Pactual. E o papel pode esperar 47%. Aí, no caso, o BTG Pactual, inclusive, vê a possibilidade para que no ano que vem, ou para o 2022, a Petrobras consiga pagar até 22% em dividendos. Algo, sinceramente, inédito, não só a Petrobras, como para várias outras empresas da Bolsa de Valores. Tudo isso devido à forte geração de caixa, devido à diminuição de custo, devido a todo esse processo de competitividade que a Petrobras tem feito nos últimos anos. Outra coisa aqui, Petrobras ficará menor, mais rentável e avalia a Credit Suisse, ou seja, XP, BTG Pactual e Credit Suisse, reafirmando esse processo de turnaround financeiro e operacional
que a Petrobras tem feito, jogando esse preço-alvo para ela para os próximos 12 meses de mais ou menos R$ 32 reais. Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês observarem, essas estimativas consensuais para os próximos 12 meses, avaliando 11 analistas. Então nós temos 10 analistas recomendando compra e apenas um recomendando posição neutra, ou seja, nenhum recomendando venda nesse ativo e praticamente quase todos recomendando compra. Melhor desempenho para essas ações da Petrobras. Então a gente vê uma projeção mínima de 20 com 20 para os próximos 12 meses, uma projeção média consensual na casa dos 30 com 31, que acaba sendo um valor que é igual à máxima das últimas 52 semanas, que acaba sendo igual às projeções da XP, BTG Pactual e Credit Suisse, e tem alguém ainda que inclusive vê a possibilidade dos próximos 12 meses a Petrobras chegar na casa dos 49,50. Lembrando que essa projeção do BTG, da XP, da Credit Suisse e até mesmo da Levante, inclusive, utilizando uma faixa de petróleo na casa dos 40 dólares, 50 dólares, sem falar também em privatização, ou seja, apenas a Petrobras fazendo o que ela já tem feito. Quando a gente vem aqui para a parte técnica, aqui na parte técnica diária, a gente tem médias móveis e indicadores técnicos, venda forte. Aqui no semanal, também venda forte. E no mensal, nós temos venda na médias móveis e venda forte nos indicadores técnicos. O que significa dizer que no curto médio prazo, a empresa, o papel está numa tendência de baixa. Bem, avaliando agora aqui a parte técnica da Petrobras, no gráfico diário, nós observamos que nos últimos 6 meses, o papel aqui foi de mais ou menos 11, 12 reais, e agora aqui trabalha uma faixa de preço dos 19,45. Então, no longo prazo, o papel está numa tendência de alta, mas, porém, no momento, no curto prazo aqui, ele está num canal de baixa. Então, a longo prazo, está numa tendência de alta, chegou a fazer um período aqui de consolidação, que foi mais ou menos do início do mês 7 até mais ou menos o início de setembro. De lá para cá o papel está com as médias viradas para baixo, tanto a média de 70 períodos, a média de 20 períodos e a média aqui de 9 períodos. Então o papel ainda está nesse canalzinho de baixo, o papel está numa tendência de baixa de curto prazo. A gente tem aqui um suporte importante na casa dos 18,50, o papel ainda está um pouco longe desse 18,50, mas ainda está trabalhando esse canal de baixa. Aqui no IFR 14, nós observamos que o papel está numa região importante aqui de sobrevenda, na casa do 30% de IFR 14. Quando a gente vem aqui para o gráfico semanal, o papel ele realmente trabalha também um canal de baixa. Vou aumentar aqui para vocês. Aqui nós temos um canal de baixa ainda, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de baixa. Hoje é sexta-feira, o papel está fechando esse candle aqui. Então, o papel ainda está voltando o preço, ou seja, a qualquer momento pode sinalizar uma entrada aí. Seria interessante ou o papel fazer um preço de fechamento de reversão importante no gráfico semanal, ou perder esse canal de baixa no gráfico semanal ou diário para pensar realmente entrar numa posição bem interessante. Para concluir esse vídeo, deixar claro que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda. Vocês têm que avaliar até que ponto esse conhecimento é importante. Mas algumas coisas chamam a atenção em relação à Petrobras. Uma delas é o P sobre VP, que está com um P sobre VP um pouco abaixo do que fez há anos anteriores. Então acaba sugerindo que a ação estaria barata. Um EV/EBITDA de 4,5, ou seja, um EV/EBITDA bem abaixo do que outros concorrentes e outras blue chips que nós temos no Bovespa. Então a gente vê que muitas empresas, no caso a Petrobras, ainda não recuperaram aquilo que tinha antes do pré-crise. Sem falar também que a sua máxima das últimas 52 semanas, que é R$30, está aí um upside de 50%. Então só para chegar nessa máxima das últimas 52 semanas, tem um upside de 50%. Outra coisa importante é todo esse sinergismo que a gente tem visto aí de desinvestimentos, aumento de geração de caixa, diminuição da dívida, questões operacionais que a Petrobras tem feito realmente, várias reduções de custos operacionais, tornando-se o seu petróleo Brent mais competitivo no mercado. Então, isso é uma coisa bem interessante. Temos aí vários analistas recomendando um preço-alvo para os próximos 12 meses na casa dos 30, que acaba sendo igual à máxima das últimas 52 semanas. Nós temos XP, Credit Suisse,
BTG Pactual reforçando essa forte geração de caixa, apontando que bem provavelmente a Petrobras será uma grande pagadora de dividendos, talvez um dividendo nunca visto até então na Bolsa Brasileira, justamente por todo esse processo de turnaround financeiro e operacional que ela tem feito. Isso significa dizer que você vai comprar a Petrobras hoje e no máximo em 12 meses essa operação, esse patrimônio vai alavancar em 50%? Não, não é garantido, porque se fosse garantido não seria renda variável, seria renda garantida. Mas acaba tendo uma boa probabilidade disso acontecer. É um papel que está realmente melhorando muito a sua gestão, tem tido um plano muito ambicioso que tem mostrado resultados. Recentemente o STF aprovou e liberou a Petrobras a realmente poder fazer esse processo de desinvestimento, o que tem aberto as portas para a Petrobras continuar nessa toada. Lembrando também, claro, que essas casas de recomendações, inclusive a própria Levante, tem feito essa recomendação, que mantendo o petróleo na casa dos 40, 45 dólares, e o dólar do patamar que está, só dependendo da Petrobras, ela já tem uma grande probabilidade de chegar nesse patamar aí dos R$30. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ajude a gente a fortalecer o canal. Para isso basta curtir o canal, se inscrever, clicar o sininho para receber nossos próximos vídeos e até a nossa próxima postagem.